alunos do 7º ano matutino do Colégio Talento. Aqui é o professor João Batista, professor de ciências de vocês. Vídeo 3, aula 3, nós vamos trabalhar uma atividade complementar. Gente, uma atividade de questões que o professor elaborou para vocês. Certo? Separei aqui 4 questões e depois vocês podem ver e rever esse vídeo, né? Lembrando que esse gabarito aqui, né, que são as respostas das questões, vão estar no final desse vídeo. Ao final desse vídeo, vou colocar para vocês o gabarito, tá bom? Já vou colocar aqui, mas também ao final vocês poderão ver bem devagar, com tranquilidade. Então vamos lá, as questões. A primeira, defina interação intraespecífica e interespecífica. Já trabalhamos aqui no vídeo 1, nossa aula teórica. Trabalhamos na aula 2, que foi algumas questões do livro que vocês devem fazer, do livro de vocês, os exercícios. E agora, mais uma vez, apareceu aqui nessa atividade complementar que fui eu que elaborei, né? Então, interação intraespecífica e interação interespecífica. Vocês têm que lembrar, intra, dentro, na mesma espécie, né? São interações que são realizadas entre indivíduos da mesma espécie, né? Relação intraespecífica, por exemplo, uma colônia de abelhas, né? Todos são indivíduos da mesma espécie, estão ali, né? E fazem uma relação ecológica harmonicamente. Colônia é uma relação harmônica, intraespecífica. Então, no nosso gabarito tem aqui, intraespecífica ocorre entre indivíduos da mesma população, ou seja, mesma espécie. Tá bom? Já as interações interespecíficas são entre espécies diferentes. Falamos aqui, estamos dando um exemplo, por exemplo, daquele pássaro que come o carrapato da vaquinha. São espécies diferentes. Relação harmônica, porque ambos se beneficiam, mas é uma relação interespecífica, porque são de espécies diferentes. Tá bom? Então, intraespecífica, mesma espécie. Relação de indivíduos que ocorrem em uma mesma espécie. Interespecífica, entre espécies diferentes. Questão 2. Então, questão 1, fizemos aí já. Então, questão 2. O que são relações harmônicas e desarmônicas? No livro de vocês podem olhar, né? Devem estudar nesse período que nós estamos afastados, né? Mas estamos juntos através das videoaulas, né? Lá no livrinho de vocês, harmônico, positivo, né? Desarmônica, negativo. Por que, professor? Relação harmônica, harmonia. Não há prejuízo. Não há prejuízo. Há um benefício. Desarmônica, não. Há prejuízo. Por isso o sinal negativo, né? Quando eu tenho saldo positivo na conta, tenho dinheiro. Quando eu tenho saldo negativo, devedor, né? Então é negativo. Então deve, o prejuízo. O sinal negativo, tanto nessa relação matemática, né, que eu acabei de falar, quanto aqui também serve para a biologia, né? Então, para ciências biológicas, né? Para a biologia, para a ciência. No caso fundamental, ciência. Então, desarmônica, negativo. Então, quais são as relações, né? O que são, melhor dizendo, as relações harmônicas e desarmônicas? Relação entre indivíduos de mesma espécie ou não, e que ambos, gente, chama atenção, ambos se beneficiam. Relação harmônica, positiva. Então, ambos se beneficiam. Seja da mesma espécie ou não. Seja intraespecífica ou interespecífica. Vai depender do caso. Vai depender do exemplo. Mas vocês devem saber que existe uma relação harmônica, ou seja, ambos se beneficiam. E uma relação desarmônica, né? Que é uma relação em que
a prejuízo. Né? Relação desarmônica a prejuízo. Ou seja, é a questão do carrapato, mais uma vez, voltando ao mesmo exemplo desde a aula 1, hein? Carrapato com a vaca. O carrapato é beneficiado, está sugando, está se alimentando, está ganhando energia. E a vaca está perdendo. Então a relação, alguém está tendo prejuízo, quem é? A vaca. Então é uma relação desarmônica, parasitismo. Certo? Questão 3. Quais são as interações? As interações, né? Olha a concordância. As interações interespecífica e interespecífica. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Intraespecífica, tem o exemplo da sociedade, colônia, falei das abelhas, e canibalismo e competição intraespecífica. Claro que isso aqui, harmônicas, sociedade colônica e colônia, melhor dizendo, canibalismo e competição intraespecífica, desarmônica. E as interespecíficas, ou seja, aqui entre mesma espécie. Interespecíficas, entre espécies diferentes. Pode ser o mutualismo, ao exemplo do pássaro com a vaca, mutualismo. Protocooperação, equilinismo, epifitismo, falamos de uma questão. Vídeo 2, bromélias e orquídeas com outras árvores. É uma relação de interespecíficas, de espécies diferentes, né? Mas que não há prejuízo. Isso aqui é uma relação harmônica. Epifitismo, né? Tá certo, gente? Epifitismo. Ok? Relação harmônica. Competição interespecífica, né? Entre espécies pode haver competição entre espécies diferentes. Predação e parasitismo. Exemplo, mais uma vez, o carrapato com a vaca. Parasitismo entre espécies diferentes. Competição interespecífica. E a quarta questão e última, cite alguns mecanismos de defesa e interações com o ambiente. Gente, os seres vivos, eles podem ter mecanismos de defesa, né? Um exemplo aqui, ó, produção de toxinas. As cobras é uma cobra peçonhenta, né? Que tem a toxina, o veneno, né? Que existem as não peçonhentas, mas as peçonhentas que existem produzem as toxinas. É um mecanismo de defesa. Mimetismo são aqueles seres vivos que têm a mesma coloração do ambiente, né? Eles fazem com que o ambiente seja do mesmo jeito que o seu corpo, né? Com a mesma cor, o mesmo formato, a mesma morfologia, melhor dizendo. Né? A camuflagem também, mas a camuflagem é uma adaptação. O animal se camufla, se adapta àquele ambiente, ele está adaptado, né? Senão ele não estaria vivo até hoje, já estaria extinto, mas é uma adaptação àquele ambiente, certo? Então são 3: produção de toxinas, mimetismo e camuflagem. Lembrando que ao final do vídeo nós vamos disponibilizar o gabarito dessas questões, estará lá. Espero que tenham gostado, continue estudando, né? E aquele recadinho que sempre o professor fala: matéria dada é matéria estudada. Um grande abraço e até a próxima. Deixa eu deixar logo